Olá, pessoal. Continuando a falar um pouco desse livro aqui, de São Paulo, do Giuseppe Barbaglio. Tá? Ele é um livro publicado pela Voz em 93. Então, vamos tratar de mais algumas questões aqui. Na página 313, né? Ele fala dessa questão do depósito de fé que Paulo recebeu e transmitiu aos discípulos. Né? Ele usa essa palavra parateke, que vai aparecer também nas epístolas pastorais, que possivelmente não foi escrita por Paulo, mas por algum discípulo, ou seja, reflete o pensamento de Paulo. Né? Vai aparecer em 1 Timóteo 6,20, 2 Timóteo 1,12, 14 também, e 2,2. Então, ele lança essa palavra até que significa tradição. Tá? Também vai falar aqui, ó, as epístolas pastorais, enfim, compreenderam preferencialmente o Evangelho de Paulo como uma tradição paratec, depósito recebido, para ser conservado e transmitido fielmente, modo de ver que não se acha ausente nas epístolas autênticas, que sobre isso falam em diversas passagens de uma paradidome, ou uma paradosis, como em 1 Coríntios 11, 2, 15, 1, e sobretudo Romanos 16, 17. Então, é essa ideia de uma mensagem que vai sendo transmitida, tá? Um credo básico, né, que vai sendo transmitido, os pontos principais aí que vão sendo transmitidos. E pontos principais que o Kostenberger ele vai se basear para dizer a ideia de uma ortodoxia que vem dos apóstolos. Essa ortodoxia, o fundamento estaria nessa tradição que vem passada desde o tempo dos apóstolos. Outra questão que ele aborda, então, o contraponto, né, das cartas paulinas com Atos dos Apóstolos. Fala assim: no século passado prevaleceu a assim chamada tendência crítica, que procurava, sobretudo com Ferdinand Baur e a escola de Tübingen, mostrar a tendenciosidade do autor dos Atos dos Apóstolos, que paulinizou a Pedro e petrinizou a Paulo. Então, achei interessante essa passagem dele. Quer dizer, você tem contradições entre Atos dos Apóstolos e cartas paulinas. Segundo o Barbaglio, isso foi intencional. Foi a ideia de aparar as arestas entre Paulo e Pedro. Então, o autor de Atos, ele paulinizou Pedro e petrinizou Paulo, para tentar aproximar os dois. Por isso que os relatos de Atos, por vezes, aparecem contraditórios com as cartas paulinas, tá? Pretendendo assim conciliar ironicamente os dois opostos partidos, petrino e paulino, que haviam sido dominantes no cenário dos primeiros decênios do cristianismo. O preço de tal operação foi a domesticação de Paulo, a perda irreparável do radicalismo evangélico do apóstolo do mundo pagão. Aquele radicalismo que a gente vê nas cartas paulinas já vai estar muito atenuado em Atos dos Apóstolos. Essa defesa dos gentios, né, vai estar meio atenuada ali, para tentar conciliar ali com Pedro, né? Preço necessário para que pudesse ser aceito na igreja também pelo partido petrino. Com Atos dos Apóstolos, começa, portanto, a nascer um cristianismo que recebe a classificação de protocatólico, do qual se poliram as arestas mais ásperas, paulina e petrina, ou palestinense, institucionalizado e bem inserido no mundo. Outra divergência, uma contradição, não é contradição, mas algumas ênfases diferentes. Né? Ele nota, por exemplo, no livro de Atos, que em nenhum momento se refere a Paulo como apóstolo.
esse termo é reservado somente aos 12. Enquanto Paulo das epístolas autênticas e pseudoepígrafas é o tempo todo chamando Paulo de apóstolo. Mas o Barbaglio observa, mas nisso não se deve perceber nenhuma intenção redutora ou subordinada. O autor do livro dos Atos tem um conceito restrito de apostolado. Ele reserva a palavra apóstolo só para os 12. Se limita exclusivamente aos discípulos históricos de Jesus de Nazaré. No entanto, dando-lhe o título de testemunha universal, sua figura em nada sai diminuída, ou seja, ele não diminui o papel de Paulo. Na qualidade de testemunho de Cristo e dos evangelhos, ele se dirige, Paulo, em regra, aos não crentes, concretamente aos judeus e aos pagãos. É o missionário para percorrer de cidade em cidade pregando a boa nova. Outra questão, na página 346. Ele vai falar da carta de Clemente de Roma. Para mostrar esse prestígio de Paulo, né, a carta de Clemente de Roma faz várias referências a Paulo. No capítulo 47, ele se refere a uma passagem de Paulo em 1 Coríntios, mas ele também se refere à epístola aos Romanos. Nenhuma citação, contudo, é explícita, porém, existem concordâncias temáticas e literárias. No capítulo 24, encontramos o tema do Cristo ressuscitado, como primícias. Essa ideia de o Cristo ressuscitado como primícias, que vai aparecer lá em 1 Coríntios 15, 20. Aparece lá no capítulo 24 de 1 Clemente. O catálogo de vícios, em 1 Clemente 35, mostra diversas analogias com as de Romanos 1, 29. Clemente 32 também depende da doutrina paulina da justificação, que ele diz assim: também nós, portanto, chamados em Jesus Cristo, por sua vontade, não somos justificados por nós mesmos, nem pela nossa sabedoria ou inteligência ou piedade, ou pelas obras feitas com santidade de coração, mas pela fé, pela qual o Todo-Poderoso Deus justificou todos desde o princípio do mundo. Então, isso remete à teoria da justificação lá do Paulo. Também na passagem do capítulo 37 da carta de Clemente aos Coríntios, né, que ele desenvolve o motivo eclesiológico paulino da igreja concebida como um corpo. Ele diz assim: consideremos o nosso corpo, a cabeça sem os pés não é nada, e também os pés sem a cabeça, e vai por aí fora. Essa analogia aparece com Paulo em 1 Coríntios 12. Então, Clemente, ele está sabendo dessas cartas paulinas, né? Ele está fazendo referência a essas cartas paulinas o tempo todo. Nácio de Antioquia, por sua vez, ele vai fazer na carta aos Efésios, capítulo 8, ele vai fazer referência à antítese paulina entre carne e espírito. O Paulo ele desenvolve isso lá em Romanos, capítulo 8, versículo 5, ele diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é a vida. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, ele faz aí uma oposição entre carne e espírito, né? Entre os que são espirituais, os pneumáticos, e os carnais, sárquicos. Né? Essa analogia entre os pneumáticos e os espirituais, né, e os carnais vai aparecer na carta de Inácio de Antioquia, na carta que ele escreve a Éfeso, capítulo 8. Vai estar ali.
Só que o Giuseppe Barbaglio, ele faz uma contraposição aí. Ele faz, porque ele diz assim, é, a concepção de Inácio se diferencia, contudo, em alguns pontos da de Paulo, sobretudo no sentido que ele atribui à carne, que em Inácio não é como em Paulo, a esfera existencial que se opõe à esfera do espírito, conotando o homem vendido ao pecado e destinado à perdição eterna, mas só a dimensão da caducidade e mortalidade humana. Nas cartas de Inácio, faltam completamente a teologia paulina da justificação, como também a correlativa problemática da lei. Na realidade, Inácio de Antioquia só endossou alguns aspectos da teologia paulina. Em suma, seu paulinismo é só parcial, mas não episódico. Então, ele faz esse contraponto. Quer dizer, o Clemente de Roma parece estar mais alinhado com Paulo do que o Inácio de Antioquia. Né? Então é isso. Obrigado, então.